Bom dia a todos. Eu ganhei uma grande responsabilidade hoje, que foi substituir a nossa fundadora, então estou aqui tremendo nas bases. Mas para essa mesa que se chama 10 anos de divulgação científica em ciências do mar, eu gostaria de convidar a Ionara Garcia, a Jana Del Fabro e a Cláudia Namick para subir a compor a mesa. Quem está online aí, pega a gente fica assim, mais um também. Bom, então, para começar, eu vou pedir para cada uma se apresentar. Então, eu vou começar. Eu sou oceanógrafa, cria aqui da casa, mestrado, doutorado e pós-doc aqui. Trabalho com paleoecologia, paleontologia e conservação marinha. E estou no bate-papo desde 2022, se eu não me engano. Vou passar aqui para a Cláudia. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Muito bom ver aqui o auditório, cheio. E o pessoal online também, muito obrigada pela participação. Eu sou a Cláudia Namick, eu sou bióloga, sou doutora em oceanografia e professora aqui no Instituto Oceanográfico. A minha especialidade é ictioporto marinho. E, bom, eu não me descrevi também, Eu sou branca, estou usando um óculos, tenho cabelo castanho escuro, levemente cacheado. Estou usando uma blusa amarela, que talvez eu escrever certo. E uma camisa azul. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou no Papo com Netuno desde a fundação, então, desde 10 anos já, desde 2015. Estou muito feliz e muito emocionada de estar aqui, então, me sabe que eu fico um pouco nervosa, estou falando mais emocionada. Vou passar aqui a palavra para os meus amigos. Oi, bom dia. Eu sou a Jana, sou uma mulher loira, pele clara, estou usando uma blusa laranja também do Bate-Papo com Netuno, de serei cientista. Sou bióloga de formação, vim aqui da casa também no mestrado e doutorado, fiz aqui, segui nessa vida acadêmica. Hoje eu estou empreendendo numa startup. Mas no Bate-Papo com Netuno, eu vou fazer uma correção da Cláudia. A gente não está desde a fundação, a gente está desde a idealização, que foi em 2014. A gente teve um ano aí, a gente considera 10 anos desde o primeiro post publicado, que foi em abril de 2015. Só que a gente teve um ano aí de construção, de brainstorms, do que fazer, de como fazer. Era uma época, a Germana sabe muito bem, que ainda poucas pessoas faziam, 2014, não tinha tanto curso igual tem hoje, Vocês podem pegar disciplina, tem o Labjor, não tinha, a gente, assim, nenhuma das fundadoras teve, quando a gente criou o Bate-Papo com Netuno, ninguém tinha feito uma disciplina, um curso, nada, então foi muita coisa na raça e com aprendizados depois, então acho que essa correçãozinha aí, que a gente teve um ano de preparo, mas a mesa vai ser muito voltada para esse histórico, então eu falo isso, a gente fala mais para frente. E além de estar no Bate-Papo com Netuno desde então, como a Germana também já falou, eu sou autora de livros infantis, do Sovaco, que é meu cachorro aí, explorando diversos ambientes marinhos. Estamos aí sempre buscando parceria, vai sair esse livro que foi uma idealização da Juliana Leonel, que não está aqui hoje, com experimentos de oceanografia na cozinha, e aí um dia a Germana veio
Jana, queria fazer um livro de experimentos. Opa, bem que a gente já tem algo pronto aqui. Então, essas junções são muito bacanas, a gente sempre aprende. E era só para me apresentar, né? Eu já estou falando muito. Tá. Bom dia, meu nome é Ionara, eu sou ruiva, né? Sou ruiva, eu tenho pintinhos. Estou com a blusa branca do Bate-Papo com Netuno e casaco verde. Eu sou bióloga, formada na Federal de Juiz de Fora. Vim para o IO fazer o meu mestrado, eu trabalhei na área do plâncton. Foi onde eu conheci as meninas. E hoje eu tive uma pausa para a maternidade e agora estou finalizando meu doutorado na Federal de São Paulo. Eu fui uma das primeiras que entrou fora do grupo de amigas, porque quando eu cheguei no IO, a Kátia era do laboratório da Kátia, da Catarina Marcolin, e ela tinha aquele movimento de fazer das meninas da publicação dos blogs, dos posts, né? E eu sempre achava muito interessante dar ideias para a Kátia. Aí até que um dia ela falou: Ioiô, você está tão animada com isso, o que você acha de entrar? E deu a proposta. Então eu fui a primeira a entrar fora desse ciclo do grupo de amigas. Algumas delas eu não conhecia, igual a Jana estava nos Estados Unidos na época, então eu nunca tinha conhecido ela pessoalmente. Mas aí eu entrei, assim, novinha, né? Tinha acabado de sair da graduação. Acho que foi um primeiro desafio das meninas. Também. Bom, eu pedi para todo mundo se autodescrever e eu não me descrevi. Então, eu sou uma mulher branca, de 1,70 m, com cabelos claros ondulados. Só pra... Bom, então eu vou falar, elas já comentaram, mas eu vou contar um pouco sobre o início do Bate-Papo com Netuno, que foi então lá em 2014, idealizado pela Catarina Marcolin, e aí ela se juntou com a Jana, a Cláudia, a Cássia Gonçalo, a Mayra Silva, a Isadora Matiello e a Silvia Gonzalez. E a ideia surgiu dessa necessidade de conversar com pessoas fora desse ambiente acadêmico sobre a relevância das ciências do mar. Na época, então, como a Jana falou, não tinha outras pessoas que faziam isso, então isso incomodava elas, era aquela chama, né? E aí elas viam também a desvalorização do trabalho de cientistas. Então, quem nunca escutou, né? Você só estuda, não vai trabalhar nunca? Para que serve isso que você está estudando? Então, essas falas, elas refletem uma visão neoliberal, imediatista e utilitarista da nossa existência como cientista. E naquela época, era um momento de ascensão dos blogs, e como não havia outros meios de comunicação sobre oceanografia, elas resolveram escrever, e elas gostavam de escrever, resolveram fazer o Bate-Papo com Netuno. Foi uma oportunidade de expressar a criatividade e usando como mote o objeto de fascínio que era o oceano. E, bom, segundo a Catarina, ela teve sorte de então cruzar o caminho com essas grandes mulheres incríveis, pelas quais todas nós temos profunda admiração e que toparam construir esse projeto. Então, para começar a discussão, eu tenho aqui algumas perguntas, mas depois a gente vai abrir para quem quiser perguntar também. A primeira pergunta seria: qual é a sua memória mais antiga do Bate-Papo com Netuno e o que motivou vocês a quererem começar essa plataforma? Bom, eu acho que a Jana até já falou um pouquinho na apresentação dela, né? Mas, pessoalmente, foi essa vontade de a gente sair da universidade, né? E como a gente já falou aqui, a Germana também, era difícil, porque a gente não é jornalista, como é que eu vou comunicar com as pessoas? E a Catarina tinha voltado do doutorado de sanduíche dela com essa ideia do blog, né? De gostar de escrever. E veio comentar com a gente, e a gente todas nós apresentamos essa mesma vontade, né, de comunicação, responder para as pessoas, né, o que era oceanografia, o que é ictioplâncton, no meu caso, mais específico. Mas, além disso, eu acho que foi muito forte também essa conexão que a gente tinha, né, a amizade, que eu acho que é uma coisa importante também, né, a gente humanizar a ciência.
né, humanizar as nossas relações assim dentro da academia e levar isso para fora também, né, mostrar quem somos nós. Tanto que no perfil do bate-papo a gente tem a descrição não só, né, do que a gente faz na academia, mas também de alguns interesses pessoais. Então eu acho que foi isso, né? Sair daqui, mostrar o que era a universidade e, enfim, acho que a gente vai falar bastante aqui, eu vou dar uma resumida, senão não vai sobrar muito tempo. Eu acho que eu lembro do dia que eu recebi o e-mail da Catarina, onde eu estava tudo certinho, eu, Cláudio, os nomes que a Natasha citou em cópia. Gente, e ela falava assim, bem assim, eu voltei do doutorado sanduíche, eu comecei a escrever um blog de viagem, estou curtindo escrever e estou querendo escrever de ciência e não queria fazer sozinha porque eu não sei fazer sozinha. Resumidamente, o e-mail foi isso. E tinha mais gente no e-mail, pessoas que não toparam. As demandas, a gente está todo mundo, era todo mundo da pós-graduação. Está demandando muito meu doutorado, está demandando muito meu mestrado. Então, teve muita gente que não entrou. Eu estava tentando resgatar quantas pessoas ela tinha de fato convidado e quantas entraram. E eu lembro que não era só mulheres, tinha homens nesse primeiro e-mail. E nenhum dos homens topou. E aí, coincidentemente, eu não lembro assim, mas foi muito próximo. Eu não lembro se foi na semana seguinte, na outra semana. Foi quando eu fui num evento, eu estava na Universidade de Massachusetts, eu fui num evento sobre mulheres nas ciências do mar. E foi a primeira vez que eu comecei, assim, a ver tudo que as mulheres relatavam ali, e eu assim, gente, a gente passa por isso. Nossa, eu me identifico com isso. E ninguém falava nisso aqui no Brasil. Aí eu lembro de eu escrever para as meninas, gente, vamos fazer o blog de ciências do mar e vamos ter uma sessão de mulheres na ciência? Aí começou toda uma outra discussão interna, como assim? Por quê? Para quê? E a gente começou a juntar dados, assim, eu principalmente que estava nesse evento, por causa disso. Por causa disso, tanto que os primeiros posts de Mulheres na Ciência era sempre eu que escrevia, porque acabou que eu estava nesse evento, que foi mais de um dia, então peguei muita informação de lá. E a gente teve, assim, internamente uma certa recusa, um certo medo, vamos, não vamos. Quando a gente começou, eu lembro dos mimimis, da gente ser muito atacado, né, de tipo, para que vocês estão fazendo isso? Vocês só estão falando com mulheres, ciências do mar é para todo mundo, vamos falar com todo mundo. E a virada de chave foi quando a gente percebeu, se tem gente respondendo isso pra gente, atacando a gente, aí que a gente precisa fazer de verdade, né? E vestir uma camiseta mesmo. Mas teve várias, eu lembro dessa discussão interna, eu lembro inclusive, já que é de lembrança, quando a gente estava discutindo o nome do bate-papo com Netuno, que um dos nomes que estava na mesa era Saia Justa com Netuno. Por causa daquele programa do GNT, Saia Justa. E aí a gente achou que ia ser polêmico demais. E resolvemos deixar de lado, mas são as lembranças, assim, que eu tenho do começo. Bom, eu acho, uma coisa que eu acho que eu já até falei numa live dessa lembrança, que é de quando eu entrei pro bate-papo, que, como eu falei, eu não era do grupo de amigas. Então, para algumas, acho que a maioria das meninas, eu era uma estranha. E eu era uma estranha. Então, quando a Kate falou, escreve seu primeiro texto que a gente faz a revisão. E aí, quando eu enviei meu texto, eu tinha acabado de sair da graduação, minha escrita ainda era um pouco imatura. Eu vim de uma faculdade que não tinha essa parte de biologia marinha, eu fui aprendendo os processos oceanográficos para estudar para o mestrado. E aí, o meu texto foi para revisão, e as meninas tiveram uma revisão muito pesada no meu texto, extremamente pesada. Assim, quando eu olhei aquela revisão, eu não senti aquilo, porque assim, eu estou desde 2010 dentro da academia, e acho que a gente vai ficando calejada de ter esse tipo de atitude com a gente, então a gente não assusta.
Só que as meninas falaram assim, peraí, a gente está tentando fazer ciência de uma forma diferente e a gente está agindo da mesma forma que os revisores ou professores nos tratam? Tá errado isso. Aí eu lembro que na época as reuniões eram feitas no bate-papo do Gmail. Elas me retiraram da reunião, falou, vamos ter uma reunião sem você, porque a gente precisa discutir isso que foi sério, para a gente aprender como faz uma revisão, como faz essa abordagem, né, com pessoas de fora, porque a gente quer ser um diferente, né? Quer sair dessa forma que a ciência às vezes é tratada, desse mesmismo, né? E assim, eu acho que, por isso que eu falo, eu fui o primeiro desafio delas, eu fui o desafio que elas tiveram que aprender a lidar de uma outra forma do que a gente está acostumado a lidar há tantos anos na ciência, né? Um novo comportamento. E aí eu entrei logo no início, né? E eu melhorei. Eu fui no doutorado, hoje eu consigo, né? Hoje meus textos são bons, mas assim, foi um aprendizado, eu acho que para todo mundo, né? E eu sou muito feliz porque elas viraram minhas amigas, assim, de tudo, né? Eu acho que desde que vocês pegaram na minha mão, assim, eu passei por todos esses desafios dentro da academia, o desafio da maternidade, e estou até aqui hoje, eu acho que graças a elas estarem segurando a minha mão, porque eu encontrei esse local onde eu estou sendo super acolhida, graças a toda essa corrente de apoio que eu criei, né? Então, só tenho a agradecer. Agora é ela que grifa tudo no texto das pessoas. Então, isso que vocês falaram é super importante e algo que a Catarina registrou aqui é que realmente foi um aprender fazendo. Então, que naquela época não tinha tanto curso como tem hoje e tal. Então, que foi uma construção coletiva mesmo. E eu acho que isso que criou tantos laços e tanto apoio entre o grupo mesmo, né? Agora eu queria saber se teve algum texto que vocês ou algum convidado escreveu que foi publicado pelo bate-papo e que te impactou. Pode ser positiva ou negativamente. Bom, vários textos do bate-papo me impactaram. Na verdade, o interessante de participar do bate-papo, assim, é que quando a gente vai ler os textos, né, revisar, assim, a parte português, ou falar, será que está correto isso, né, a parte científica, é que a gente aprende muito também lendo textos de outras áreas, né, porque como hoje a Joana bem falou também, a gente se especializa numa coisinha ali, né, e o resto todo a gente também é quase leigo, né? A gente entende a ciência, mas eu não estudo geologia, por exemplo, então quando eu leio os textos eu sempre aprendo alguma coisa. Eu fiz esse exercício, né, de pensar, eu vou pensar aqui em 2 textos. Um deles foi Nunca é Tarde para Florescer, da Rosa Gamba, né, uma querida aqui do Instituto Oceanográfico. No texto, né, que ela nos deixou ano passado, infelizmente, né, sentimos muita saudade dela, mas ela mostrou nesse texto, né, que nunca é tarde mesmo para florescer. Por quê? Com 40 e poucos anos, ela foi fazer a graduação dela em Química, ela fez mestrado, foi para a Antártica várias vezes, né? Vale ressaltar também que ela teve muito apoio de outras mulheres cientistas que sempre falaram, né? A professora Vivian Felidário, também aqui da casa, que incentivou muito, ela fala isso no texto. E ela começou essa vida científica, né, relativamente tarde, então ela trouxe muito sobre essa questão do empoderamento da mulher, a vontade que ela sempre teve, desde muito jovem, de estudar, mas que ela não teve a possibilidade. A Rosinha faleceu ano passado com 80 e não sei quantos anos, mas assim, se for pensar na idade dela, né, no tempo em que ela era jovem, as mulheres não podiam estudar. Ela falou, não, vai estudar para quê? Você vai casar, ter filhos, cuidar da casa. Mas ela sempre teve essa inquietação, ou virava professora, né, de ciências, se fosse estudar ciências, mas não era isso que ela queria. E aí ela foi morar no interior, enfim, e aos 40, 30 e poucos anos ela foi fazer a graduação em Química, e ela disse que foi bem recebida pelos amigos. Então esse texto mostra, né, esse empoderamento feminino e também a questão do etarismo, né, que a gente chega nos 30 e pouco, já está velha. Não, com 40 ela começou a vida acadêmica e ela fez muita coisa depois disso.
e deixou muitos discípulos, né, acadêmicos também, contribuiu muito. E, né, todo mundo aqui que já passou ali pelo laboratório de biologia Lecon, né, tô confundindo lábios, conhece a Rosinha ou Meus Pelos Corredores, enfim, então ela é ótima, é um texto que eu recomendo muito, me marcou muito, me emocionou demais. Tem uma ilustração linda da Caia Cola, que é a nossa outra ilustradora, que também está aqui presente, muito impactante, então me marcou muito. E só para citar um outro texto também, que é das ciências, né, foi a Antropoquinas da Carla Elif, que está aqui, que foi o texto que falou, meu Deus, como estamos impactando o ambiente a ponto de deixar a nossa marca e de, né, agora estamos entrando numa outra era, assim, né, onde você começa a entender as mudanças da Terra através dessas marcas que a humanidade está deixando, principalmente através do plástico. Então, esses dois textos eu acho que me marcaram bastante, assim, né? Como vários outros. Gente, eu recomendo que leiam todos. Foi difícil escolher, mas eu pensei nesses que me deram, sabe, um chacoalhão, assim, né? Da Rosinha, a questão da idade, e essa da Antropoquinas, de pensar como a gente está deixando essa nossa marca no mundo e se é isso que a gente quer. Enfim, aí começa outro debate. Eu tenho vários textos que me marcaram também. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ô, Caia, você está com a gente desde quando? Eu me peguei pensando, eu lembro que quando a gente começou de ilustradora só era a Silvia, que também era daqui da casa, mas acho que você está desde 2015 também. Eu lembro de desenhar no polo, e ela era de 2013. Então a Caia também já está com a gente aí bem uns 10 anos. E eu até zoei com ela, todos os textos polêmicos a gente manda para a Caia ilustrar. Ela nunca ilustra os simples, é sempre os pesados. Mas falando de textos que marcaram, poderia fazer uma lista gigante, mas eu acho que vários que me marcam vêm de autoria anônima. A gente recebe alguns textos como anônimos, tanto de gente interna da equipe quanto de fora. E por que eles me marcam assim? Porque mostra que a pessoa sente uma confiança, porque mesmo se você entra como anônimo, a gente publica como anônimo, se você entrou em contato com o Bate-Papo com Netuno e falou, eu tenho uma história, eu queria falar, não sei o quê, pra gente, pra equipe, essa pessoa deixou de ser anônima. Então já mostra assim, que ela sente um acolhimento, uma chegada, e já aconteceu alguns bem marcantes, né? Muito ligados a assédio, e sempre que a gente posta alguma coisa de assédio, a gente recebe muita mensagem também, no privado, né? Me identifiquei com isso, nossa, isso também aconteceu comigo. E aí tem um que acabou que a autora depois se identificou, mas que ela relatou um caso de assédio, não era assédio sexual, nesse caso era assédio moral, e várias alunas leram depois e escreveram, se juntaram, acabou que por causa de comentários no bate-papo, essas alunas se juntaram e fizeram uma denúncia formal do professor. Então é algo assim, eu acho bem bacana quando as pessoas acabam, não era a nossa missão inicial, mas acabam que sente esse lugar de acolhimento. E aí eu vou trazer um outro texto aqui, que me marcou, vou ler uns trechinhos. Foi publicado como anônimo. Muitas pessoas próximas a mim nem sabem que eu sou mãe de um anjo. Escondi por 3 meses a gestação por medo. E não era medo de perder o bebê, como muitas mães relatam. Era um medo de perder a bolsa de pesquisa que recebia na época. E olha que eu nem sei dizer como meu supervisor iria reagir, já que eu nunca sequer contei a ele sobre a gravidez. Eu tive medo baseado em relatos de amigas que foram demitidas ao contar ao professor responsável que estava grávida. Medo baseado em relatos de amigas que foram coagidas a assinar um termo de compromisso comprometendo a não engravidar, e medo baseado em relatos de amigos que não conseguiram seguir a carreira acadêmica depois da gravidez. Bom, vou parar, mas acho que pela emoção já deu para perceber que esse texto era meu.
Eu publiquei como anônima há anos atrás, foi em 2019, e recebi assim, um monte de gente que tinha passado. Nossa, como é difícil, né, a gente. E a Leonara falou, né, da pausa que ela fez na gravidez, como esse assunto mexe mulheres. Então, assim, eu acho que é isso, Bate-Papo com Netuno, ele me marca muito nesse acolhimento, nesse espaço interno e externo, né, da gente estar junto, da gente ser esse espaço para muitas mulheres. Estou emotiva hoje, eu já sabia que eu ia chorar, né, são 10 anos de casa, e eu acho que esse me marca principalmente pela ser resposta, né, talvez depois hoje, já passando tanto tempo, a gente pode até editar lá no site e já colocar que o texto é meu, já estou com outro filho, e a vida segue, né, ela consegue seguir. Segurando seus sonhos, é difícil. É o que a Cláudia falou também, né? São muitos textos que marcaram assim, mas eu acho que eu passei por um período no Bate-Papo com o Netuno de que eu tive a maternidade na ciência e na academia, né? E o meu processo foi um pouco difícil. E eu lembro que quando eu tive neném, aí eu voltei para casa dos meus pais, aí em 2019, e em 2020 aconteceu a pandemia. E aí, além de tudo, aí eu fiquei dentro de casa, cuidando de criança, e quando as coisas foram voltando ao normal, que você poderia sair para a rua, eu lembro que eu encontrei um professor meu da UFJF na rua e ele me perguntou como é que eu estava. E eu fiquei com uma vergonha imensa de falar que eu tinha virado mãe, tipo assim, tadinha, acabou a vida dela. Ela estava com uma carreira, estava com tudo, e virei mãe, eu estava morrendo de vergonha. E eu falei assim, nossa, a primeira vez que eu estou saindo na rua e enfrentando essa questão da maternidade. E aí eu lembro que a professora da UFJF me chamou para fazer uma palestra lá, eu fiz, e ela virou assim para mim, Ionara, gostaria que você me contasse sobre a sua experiência com sendo mãe, na academia e tal. Eu falei assim, eu me sinto uma hipócrita, porque até hoje eu estava lá corrigindo textos, Bate-Papo com o Netuno, falando sobre a importância das mulheres na ciência e tudo, e quando eu senti vergonha, e aí demorou anos maturando isso na minha cabeça, até que eu escrevi um texto, a relação da auxiliado, a mãe e sua filha, que era um texto exatamente desse processo, onde eu contava um pouquinho do meu mestrado, a relação de simbiose que existia entre aqueles organismos e fazendo essa relação na minha vida, porque a minha gravidez não foi romantizada, foi uma gravidez que eu enxergava a minha filha no início como uma parasitinha, e aí eu fui criando uma relação com ela, e eu fui aprendendo a entender, a entender aquele ser ali que estava se desenvolvendo, porque no início eu me sentia sugada, então eu não achava, para mim era um parasita aquilo. E tudo que eu fui, naquele momento, vendo como perda no meu caminho e tudo, e de repente me redescobrindo, então trilhando uma nova carreira, tendo coragem naquele momento de voltar para a academia, e eu recorri à minha rede de apoio, Bate-Papo com o Netuno, falei, e aí galera, eu quero voltar, mas eu quero um orientador que eu fale, oi, eu sou mãe, você pode me aceitar como aluna, que eu preciso desse acolhimento. E até que a gente fez uma rede de apoio, cada um me indicou, eu fui atrás de ex-alunos, porque eu queria saber o histórico do professor, porque eu falei, eu não cometo mais erros. Eu queria saber o histórico de como que ele agia comigo. E assim, eu tenho uma pessoa fantástica hoje que me apoia. Então, em meio a esse sistema bem difícil de lidar sendo mãe, dentro da academia, eu consegui formar o meu hotspot de biodiversidade, vamos dizer assim, onde eu tenho pessoas que me apoiam, que me ajudam, tem as meninas do Bate-Papo com o Netuno, tem um grupo lá de pesquisa muito bom que me apoia. Então, esse texto é um texto que vira e mexe eu revisito, porque aquele momento é quando eu saí de casa com minha filha sozinha e fui sozinha morar em Santos com ela.
Então, assim, eu acho que é um texto que vira e mexe, eu abro ele, eu preciso ler, porque foi um momento de coragem. E que hoje eu não tenho vergonha nenhuma de ser mãe. Hoje a primeira coisa que eu falo é: oi, eu sou mãe solo, doutoranda da Unifesp. Então, assim, eu tenho orgulho de ser essa pessoa hoje, mas foi um processo. Não, é que a Ionara falou do processo dela, do acolhimento que a gente deu para ela, e disso saiu uma ideia do Bate-Papo com Netuno, que aí estou até um puxão aqui na Grilipe, que está envolvida nisso com a gente também, que a gente virou assim: a Ionara veio atrás da gente para entender o orientador que são acolhedores. Essas informações não estão no Lattes. E aí a gente virou assim: o que a gente poderia fazer para as pessoas entenderem sobre aquele orientador além do Lattes, além das publicações? E aí é algo que está bem inicial. A gente pensou no começo de criar uma planilha de Excel, um Excel compartilhado, onde você se coloca lá: eu sou a Jana, eu fiz um mestrado com a Júnior do IO, com o Mário do IO, estou disposta a conversar sobre eles, aqui está meu contato. Então a gente começou a criar essa rede de acolhimento que infelizmente a gente ainda não conseguiu divulgar muito, a circular, se alguém aí tiver ideia. E também assim, e aí não é falar mal, não, é falar bem ou mal, porque às vezes a pessoa quer entender como é que é, né? Então, a pessoa está buscando fazer um doutorado, eu quero fazer com a Camila. Será que tem alguém que possa me falar do lado pessoal da Camila e ter com quem entrar em contato? Então, ainda está em ideias bem iniciais. Se você entrar no site do Bate-Papo com Netuno, que está em reforma, tem essa rede de acolhimento lá começando. Só que a gente precisa de força aí para ganhar, de divulgação, de mais pessoas aderirem, que a gente não está dando muita conta desse lado, né? Mas foi uma lembrada que eu queria dar por causa da Ionara aqui, que surgiu por causa dela. Uma coisa assim que, voltando um pouquinho ao tema, para mim, na academia, sempre foi muito surreal pensar em constituir uma família e tal. Porque se a gente fica pensando assim: eu tenho bolsa até daqui 2 anos, ou um doutorado, eu tenho bolsa aqui daqui 4 anos. E aí todo mundo fica falando assim, de planejamento familiar e tal. Como que a gente encaixa, né, o planejamento familiar no contexto acadêmico, né? Então é algo que para mim sempre fica muito nebuloso. Então, todo mundo que escreve um texto sobre maternidade, sobre família e tal, para mim já ganha o meu respeito assim lá em cima, porque realmente é algo que hoje para mim ainda é um tabu muito grande, que eu não consigo imaginar na minha vida, né? Mas para mim o texto que me marcou bastante foi o que chama Gorda no Campo, porque é algo que a gente não fala muito. E no geral, assim, todo mundo que entra na graduação, tudo magrinho, não sei o quê. Na graduação a gente já engorda pra caramba, porque come no bandejão. E aí a gente ganha o colete, a gente chega no final da graduação, a gente já não consegue mais usar aquele colete. Então, é algo que é a minha realidade hoje. A gente vai no barco às vezes para tomar banho super apertadinho. E no barco, no geral, o pessoal se preocupa com o banheiro masculino, né? O banheiro feminino é aquele buraquinho que vai lá e faça o seu melhor. Mas é algo que me marca, porque também é a parte da minha realidade, né? Então, para mim, foi muito importante ver que outras pessoas também passam por isso, né? É bem isso, a identificação mesmo. Bom, agora eu queria ver, antes de partir para a última pergunta, eu queria ver se tem alguém na plateia ou que quer fazer alguma pergunta ou online, não sei. Gente, como está sendo a pergunta? Ok. Primeiro eu queria parabenizar a equipe toda, né, por essa iniciativa longeva, e acho que é de muita coragem sempre, mas a minha pergunta é entender como é que o Bate-Papo com Netuno
atividade de divulgação impactou a carreira de vocês, em termos de vocês começarem a ter credibilidade, a serem respeitadas também como divulgadoras, se isso aconteceu ou se isso impactou de alguma maneira o trabalho de pesquisa, o Lattes de vocês, enfim, a relação com os colegas. Queria entender um pouco o outro lado, né? Não como a ciência impacta a divulgação, mas como esse trabalho mudou de alguma forma a vida de vocês acadêmica. Então, eu vou começar respondendo. Para mim, assim, as meninas do bate-papo foram minhas monitoras, então, para mim, elas eram os adultos plus, sabe? Então, eu não me achava assim, falando, gente, elas são muito fodas. Então, eu achava assim, falando, jamais que eu vou conseguir compor um grupo, né? Então, e aí isso para mim, tipo, foi uma maturidade pessoal também, um amadurecimento pessoal. E aí eu vi também que, por exemplo, da minha avaliação, eu até tinha colocado para comentar isso à tarde, mas na avaliação do meu currículo para o pós-doc, o pessoal, os avaliadores falaram das minhas atividades de extensão, que eu tenho bastante engajamento, que são diversos projetos, da atuação no bate-papo. Então, para mim, isso já valeu muito, assim. Além de ser todo o aprendizado como pessoa e como profissional. Então, para mim, só isso já mostra alguma mudança na valorização da extensão, né? Gente, eu falei, né? Muita emoção aqui. Bom, eu acho que o projeto do Bate-Papo em si, como eu já falei na minha fala inicial, tem muito disso da gente trazer essa humanidade da ciência. Então, esse nosso relacionamento, né, como vocês puderam ver pelo depoimento, principalmente da Ayonara e da Jana, mantém a gente nesse lugar, sabe, de cientista, mas também somos humanos e somos mulheres. Então, esse apoio que a gente se dá em vários aspectos, né? Elas são mães, eu também estou mais aqui igual separou aqui as não maternidades, mas é isso, a gente traz esse apoio, outra visão de mundo, né? Essa questão do Mulheres na Ciência, a Jana falou no início do debate, eu era uma das... não, gente, vai separar a sessão? Eu acho que tem que integrar, porque, né, somos todos cientistas. E aí eu tenho que mostrar que eu estava muito errada. Então eu faço aqui também minha culpa, mas para mostrar que a gente vai mudando e vai aprendendo, não só, né, ali dentro da academia. E eu acho que teve esse impacto pessoal e minha visão também. Então agora, como professora, eu tento ver esse outro lado também, trazer para além daqueles textos científicos, né, essa outra visão da comunicação. E quando eu entrei, né, a gente tem que criar uma disciplina, a disciplina que eu propus foi de divulgação científica e cultura oceânica. Eu não sou uma profissional assim como a Germana, mas eu falo do LabJ, para quem quer seguir esse caminho. Eu sei que um ou outro aluno já se formou ano passado, estava fazendo mestrado, né, com bolsa de divulgação científica, vários alunos me procuraram, assim, né, teve incentivo. E aí no projeto da disciplina de divulgação, a gente fala também da extensão. Então, alunos me procuraram interessados em seguir outros caminhos para além da pesquisa, sabe? Aqueles que estão perdidos, eu gosto de ciência, eu gosto da oceanografia, mas eu não quero ser pesquisador, escrever artigo, dar aula. E aí eles se encontram muitas vezes na extensão, né? Museu, projetos com comunidades, ou mesmo para políticas públicas, por exemplo. Então, eu acho que a divulgação científica, nessa comunicação extra, agregou muito na minha carreira, me tirou daquele lugar de cientista que estuda só a linha de peixe. Não que elas não sejam importantes, elas são importantes, mas não são só elas, né? Hoje, para mim, tem um marco, uma mudança de carreira bem marcada por causa do bate-papo com o Netuno. Vou contar essa história que a Jana Bumber, da Fundação Grupo Boticário, me convidou para dar uma palestra no primeiro Conexão Oceano, que foi no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E ela chegou em mim, até então eu não conhecia ela, pelo bate-papo com o Netuno.
E como eu estava no Rio, acabou que ela entrou em contato comigo pessoalmente para chamar, para ir dar essa palestra sobre o bate-papo com Netuno, nesse primeiro Conexão Oceano, como um case de sucesso. Até aí eu falava, nossa, bate-papo com Netuno, case de sucesso, gente de fora achando a síndrome do impostor, né? A Cláudia, 10 anos divulgando ciência, falando que não é profissional. E aí eu fui dar essa palestra, e geralmente eu não fico nervosa para dar palestra. E eu lembro que essa palestra eu estava muito nervosa, muito nervosa. Eu virava e falava assim, é uma outra vitrine, eu vou estar falando com o público que eu não estou acostumada a falar, geralmente eu falava dentro de academia, só dentro de academia. Eu estava muito nervosa, fiz a palestra, e foi lá que eu conheci Ronaldo Cristofoletti, Paulina Chamorro, tipo assim, um núcleo hoje que me levou a estar no Comitê Nacional da Década do Oceano. Até hoje, né? Eu lembro que a palestra foi em abril de 2019, era presencial ainda, e no outro semestre eu já estava no primeiro workshop da Década do Oceano, e assim que acabou o workshop já fui convidada para participar do Comitê Nacional. E as portas foram abertas pelo bate-papo com Netuno, então o meu caso tem esse bem caminho. E aí acabou que me afastei da academia, mas com segurança, porque eu já estava com toda uma rede fora da academia formada. Eu acho, eu fico refletindo assim sobre como ela atuou. Eu sinto que eu fui alfabetizada nisso desde o início, né? Porque eu comecei na divulgação científica logo depois da graduação. Então, as meninas já estavam muito mais tempo, mestrado, doutorado, então já tinham mais essa prática. E aí eu fui aprendendo essa etapa de derrubar esses muros, às vezes, que a gente coloca e entrar contar essa história para o outro. Sempre tinha isso da minha mãe chegar para mim e falar que lê os textos sobre o oceano. Isso era maravilhoso, que estava quebrando essas barreiras, né? E aí eu lembro que o meu mestrado, ele foi basicamente, puramente assim, ciência básica, que é muito importante, nós já falamos disso várias vezes. E aí, logo após eu passar por esse período do mestrado e ter a vontade de voltar para o doutorado, eu falei assim, gente, eu gostaria muito de ter essa comunicação, de fazer o meu doutorado ser aplicado, ver ele, tentar fazer essa comunicação. E eu acho que foi o bate-papo que me ajudou nisso aí. Tanto que hoje, meu doutorado, eu fiz ele nas unidades de conservação, na área de contaminação e poluição, mas eu já tenho todo um acordo com gestores, eu tenho um WhatsApp de todos os gestores, falando, não, a gente vai fazer um material, porque eu vou em cada um mostrar os meus resultados, porque eles falam assim, Nara, a gente tem muita burocracia, a gente não dá conta da quantidade de papers que saem todo dia nas universidades. Se vocês não chegarem até a gente não sabe o que a gente pode fazer para melhorar os planos de manejo e tudo mais. Então eu falei assim, não, então esse é o meu objetivo, é chegar, levar o meu conhecimento para eles. Então, assim, eu acho que, por isso eu falo que eu alfabetizada desde cedo nessa área da divulgação científica, então eu acho que impactou nessa forma como é que eu fui criando meu caminho dentro da ciência, né? Então, só mais nova. Posso só falar uma coisinha aqui, que eu falei da síndrome do impostor da Jana, mas não é bem isso, nesse caso especificamente, né? Como eu tenho a Germana aqui na minha frente, o Gabriel, várias pessoas que já fizeram o curso, é que exatamente por causa da disciplina, né, eu comecei por causa do bate-papo, a gente começa a estudar mais e mais aquele guarda-chuvinha que você mostrou, então, assim, para cada um daqueles tópicos, existe muito estudo pensando sobre, né, os termos e o que se faz. Então, a divulgação científica e o jornalismo, assim, eles são muito amplos e tem muito debate sobre o que é divulgação científica, como a cultura e como as coisas se conectam, o ensino. Então, é por isso que eu sou uma veterana e ao mesmo tempo uma aprendiz, gente. Então, estou nesse mundo, assim, aprendendo diversas formas de divulgação. E eu acho que o pessoal depois vai falar, né, na profissionalização, acho que vocês vão mais entrar nesse assunto. Então, é isso. É um aprendizado constante mesmo e contínuo, não tem como. Tem mais alguma pergunta, Dô? Mais alguma pergunta da plateia?
No chat, a gente não tem perguntas, mas a gente tem apoios maravilhosos, todo mundo mandando palminhas, corações, que eu acho que tanto aqui quanto no chat, no online, né, todo mundo se emocionou com a história de vocês. Muito obrigada por todas. Acho que foi uma mesa linda, como óbvio que seria, né? Porque temos aqui... opa! Eu não te vi. Você quer descer para falar a pergunta? Para todo mundo te ouvir. Aparece também para registrar. Rápido para não atrasar. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, plateia, tudo bom? Parabéns por esse evento, nossa, é marcante, são 10 anos já, passou muito rápido. Eu me lembro de vocês na Didi planejando toda essa construção, né, do Bate-Papo com Netuno. E, bom, vocês falaram um pouco da retrospectiva, né, do histórico de vocês. Mas eu quero saber daqui para frente. Eu estou empolgada com as novidades que vocês têm. A Jana já deu algum spoiler aí, né, do que vem pela frente, de algumas iniciativas novas. Mas eu queria saber como é que vocês estão se estruturando para os próximos 10 anos. Olha, era exatamente essa a última pergunta veio super a calhar. Então eu vou deixar para elas, para os nossos adultos fãs. Quer começar? Bom, eu acho... Bom, tem uma historiazinha. O que eu vejo, a Camila agora com a pergunta dela, uma das coisas que a gente espera é ter mais apoio financeiro, né? Eu acho que talvez isso seja uma coisa que todo mundo pensa, porque a gente está sempre, né, correndo atrás de financiamento, porque a gente não vive num mundo onde as coisas são gratuitas, a gente pode fazer, né, essa moeda de troca é o dinheiro. Então, exemplo, a gente fez esse financiamento coletivo para a publicação do livro, que era, né, um grande sonho já das meninas, da Catarina, da Jana, enfim, com todas as histórias, para valorizar o trabalho das nossas ilustradoras, dos nossos colaboradores, incluindo a Camila, mas eu imagino que a gente, né, tente conseguir mais apoio financeiro. Como fazer isso, né? Como vocês sabem, todos nós aqui fazemos um trabalho voluntário, cada uma com uma outra função, doutorado, pesquisa, empreendedorismo, enfim, e ainda tem a docência, a mãe, que já, né, é um super trabalho de cuidado. Então, como a gente vai conseguir buscar esses recursos? Eu acho que esse é um ponto, né? A gente quer, daqui 10 anos, ter mais financiamento para pagar todo o trabalho. E, então, como a gente vai fazer isso? É uma pergunta que eu acho que a gente está se fazendo. E eu também espero que a gente continue, assim, trabalhando colaborativamente sempre, e a gente consiga fazer mais encontros presenciais como esse, né? É a primeira vez que eu vejo a Alexia pessoalmente, que também está lá atrás, nossa ilustradora linda, que vai falar para vocês mais tarde. A Ionara eu já não via há muito tempo, a Jana, né, também, a gente se via mais por aqui, a gente se vê muito pouco. Acho a gente está por aqui. Mas, né, a Juliana Leonel, que não pôde participar, eu ainda não conheço pessoalmente, então... Ai, gente, eu tô perdida, conheço, né? Mas depois do blog, enfim, isso foi talvez antes do blog, mas depois que ela entrou no blog, eu acho que a gente não se encontrou. E, enfim, eu acho que é isso. Eu espero mais encontros, mais verba e continuar com essa colaboração. É uma grande dicotomia para a gente, assim, Camila, porque a gente faz o trabalho do blog voluntário e, ao mesmo tempo, a gente queria que ele não fosse voluntário, só que ninguém tem tempo e energia o suficiente para fazer essa virada de chave. Então, a gente entra nesse ciclo, assim. A gente já teve uma ou duas bolsistas, não lembro. A Gabriele... Agora tem duas agora. Agora que a Cláudia entrou na docência, então a gente está tendo, vai ter 2 bolsistas agora também, mas é difícil uma virada de chave. Mesmo assim, me admira olhar para trás e ver que a gente está 10 anos de trabalho voluntário. A gente não falou assim, mas a equipe do Bate-Papo com Netuno já chegou numa mesma época, tem 19 pessoas trabalhando, todo mundo voluntariamente.
Tipo, e não é só escrever, às vezes a pessoa entra, eu queria fazer isso, vamos, a gente acolhe. Por isso que vocês veem que tem projeto que às vezes morre. Igual a gente já teve o podcast morreu, porque foram pessoas que entraram, que estavam dispostas a tocar aquilo, depois elas saíram. Então, tem um pouco dessa sazonalidade e a dificuldade de se manter por ser 100% voluntário. E me admira de manter, assim, muitas pessoas já entraram, muitas pessoas já saíram, poucas continuaram desde o começo, né? Eu acho que as que estão desde o começo, tirando a Ionara que entrou, com a Ionara que entrou no mesmo ano, é eu, a Cláudia, a Catarina, é isso, né? De fundador, quê? E a Caia, e aí que tá, e a gente respeita um pouco os fluxos, tipo, vou me afastar, mas próximo quero sair. A gente se afasta, não sai não, quando você estiver pronto você volta. E o que eu esperaria desses 10 anos é talvez ter menos sazonalidade, que a gente conseguisse realmente, com o crescimento da Kátia agora professora, Cláudia professora, que a gente conseguisse manter mesmo ele, ter uma verba, ter uma equipe fixa, que os projetos que a gente gosta tem muito não morram, como o podcast, que os projetos que a gente tem na ideia, como a rede de acolhimento, elas consigam sair do papel mesmo, criar um site para isso, criar uma ideia. Outro, tipo assim, todo mundo acompanhou, né, que acompanhou o Bate-Papo com Netuno, a gente fez a pesquisa de assédio, publicamos em revista científica, estamos devendo guia que está em fase de diagramação, então é um trabalho voluntário, ele é mais demorado. Se não fosse, talvez não seria, né? A gente sempre se pega pensando nisso. Então, um desejo para esses 10 anos seria isso. Mas eu acho que se continuar do jeito que está, e eu já fico com muito orgulho, assim. Eu acho a mesma coisa que as meninas, uma coisa que a gente sempre bate cabeça, assim, é a questão financeira, assim, que igual, tem que renovar o domínio do site, então vamos fazer camisa, aí tem que fazer... Então, eu acho que a barreira de financiamento é o mais, assim, complicado, que a gente tem que estar sempre correndo atrás. E o post é o que mantém fixo desde o início, né? Mas também é o que causa, às vezes, desafios pra gente, porque é uma equipe voluntária, nem sempre tá todo mundo... consegue produzir textos. A gente fala, cada um pelo menos tem que ter 2 posts por ano. Às vezes... E a gente faz revisão dos posts, viu, Germana? Tipo, mesmo interno, mesmo quando é gente de convidado, a gente espera que pelo menos 2 pessoas revisam, indiferente de ser da área ou não, para estar claro. Então, demora também, nem sempre as revisoras estão disponíveis. Então, é isso, porque a gente não consegue se dedicar, não tem nenhuma pessoa que se dedica exclusivamente para o bate-papo, né? Como é voluntário, a gente está imerso nas pesquisas, né? nas empresas e tudo assim. Então, eu acho que eu esperaria a virada de chave de financiamento, que a gente que eu acho que resolveria, a gente teria alguém para, sei lá, para ter certeza de post sempre, não ficar sempre estamos no período das vacas magras, aí entra aquele desespero, então, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que, nem vou bater na tecla do financiamento, porque ela é unânime, mas eu acho que também o que eu gostaria de ver mais nos próximos anos é que, por exemplo, aqui dentro do IO, quantos projetos de pesquisa são desenvolvidos? Por que não estabelecer mais laços, mais parcerias para que você não vai ter que abrir mais uma conta de Instagram para o seu projeto, que aí vai durar só aqueles 2, 3 anos, enquanto a gente tem uma plataforma que já tem 10 anos e que vai deixar o seu trabalho lá visível com muito mais visibilidade do que só uma conta de Instagram. É muito o que a Germana falou, e eu acho que isso a gente precisa mudar mesmo, porque aí o que o pessoal... projeto da FAPESP, vou colocar lá que vai ter divulgação científica. E aí é uma conta do Instagram. A gente tem possibilidades de ser mais, entendeu? Então, isso é algo que eu espero muito para o bate-papo, além da questão financeira. Mas se continuar, agora eu já acho que ele está muito bom. Mais encontros presenciais. Obrigada. Bom, só sugiro que, então, assim que terminarem o evento,
Maria Cláudia escreveu um e-mail para casa, para os docentes da casa, colocando isso, olha, somos uma plataforma de divulgação assim, para quem não conhece, porque, por incrível que pareça, quase os colegas não conhecem, certo? Então, como eles devem tomar parceria. Pelo menos nesse ponto que a Natasha citou, eu acho que a gente tem como avançar. Então, assim que o evento terminar, acho que vai um e-mail oficial da Cláudia, que faz parte do corpo docente, fazendo esse convite aos colegas aqui da casa, do Bate-Papo com Netuno, como uma plataforma oficial de divulgação científica para os projetos vigentes e que estão sendo elaborados. Então, eu acho que isso pode ser um caminho. Obrigada. Super obrigada, Camila. Obrigada a todos. Obrigada, meninas. Foi muito amor. Então, vamos ao copo. Muito obrigada, gente.